Fechou? Fala, galera do canal Descomplicando a Musculação. Hoje a gente vai trazer um exercício polêmico, o famoso frog ou sapinho, que é utilizado em muitas academias de forma equivocada e muitas pessoas têm vergonha de fazer o movimento e outros também não sabem o que está acontecendo. Aí fala que é polêmica, que é invenção e tal. E hoje o Lucas vai explicar um pouquinho o início disso e eu vou explicar depois a progressão do exercício. Então bora lá. Primeiro movimento que a gente vai começar sempre vai ser no solo, movimento mais simples. Então lembrando, uma frase importante, para ter uma aprendizagem a gente vai começar sempre da forma mais simples do movimento. Então a gente precisa entender primeiro, aqui eu vou mostrar para o Adrian, como que a gente vai realizar, como que a gente vai se posicionar e como que vai ser a especificidade do movimento. Aqui, ó, como a gente não tem uma amplitude do movimento, a gente vai fazer característica isométrica. Como que eu vou posicionar? Eu vou deixar o Adrian com a escápula levemente retraída, então não precisa fazer aquela força retraindo muito a escápula. Aqui o Adrian já se posicionou corretamente, que é o quê? Deixar o cotovelo, ó, cotovelo na mesma linha do ombro. Por que disso? Que favorece a manter uma leve retração aqui da escápula. O que eu vou pedir para ele? Flexionar mais o cotovelo para não usar muito a região lombar, fica muita isometria. Então a gente não vai subir o peitoral lá para cima, a gente vai realmente flexionar um pouquinho mais o cotovelo. Posição das pernas. Vamos das pernas, a gente vai deixar perna flexionada, por quê? Para a gente não usar muita região posterior de coxa e sim glúteo máximo. Ponta do pé projetada para fora e joelhinho projetado para fora. Então o movimento vai se caracterizar por quê? Uma extensão, uma rotação lateral e uma leve abdução. Então o movimento, o Adrian vai tentar tirar os joelhos do chão e manter lá em cima. Eu posso jogar ali, Adrian, mantém 10 segundos. Na próxima série, Adrian, mantém 20 segundos e assim por diante. O que aqui a gente vai estar trabalhando? Glúteo máximo e também, de forma isométrica, glúteo médio. Os feixes musculares a gente vai conseguir trabalhar bastante essa porção. Adrian, onde está sentindo? Mais a parte inferior ou a parte superior? Parte superior. Parte superior do movimento. Aqui vai gerar um meme, cara. Glúteo do Adrian. Então aqui, ó, o sapinho no solo, ele parte de uma contração isométrica de glúteo máximo e uma contração isométrica de glúteo médio. O que eu também não posso esquecer jamais? Ativação da manobra de brace. O que eu faço? Puxo o máximo de ar, solto o máximo de ar, fazendo a expiração forçada e sustento as costelas fechadas, enquanto mantenho meu pé projetado ao teto, beleza? Então tá aqui, sapinho no solo, o Adrian vai progredir esse movimento e agora eu tô ferrado. Agora deu uma munição aí pra gente fazer os memes depois, né? Eu apontando ali, cara. Caralho. Vai ter agora munição pra vocês fazerem uns memezinhos, só agora a gente vai pra progressão do movimento. Caralho. Então sai aqui, a gente vai progredir pro banco e agora o Lucas vai, ó, se lascar também. Então agora a progressão do frog, como eu já estava falando lá no começo do vídeo, primeiro, né, o exercício um pouco mais fácil, que seria o frog no solo em isometria. Depois, o que a gente pode fazer? O mesmo frog no solo, só que com step, e partindo agora já para um dos movimentos mais difíceis, que seria no banco. Então qual que a gente vai se posicionar como? A gente pode deixar o banco reto, ou ele um pouquinho aqui, ó, no caso, mais inclinadinho. Só abrir aqui. Que assim vai facilitar eu me sustentar no banco. Dependendo como tiver o teu banco, se ele for um pouquinho mais duro ou não, a gente pode colocar um colchonete para ficar um pouco mais macio. No caso aqui não precisa. Mesma coisa no solo, tá? As mãos mais ou menos da largura aqui do ombro, mais fechadinho também. Não adianta eu colocar o meu braço lá na frente, coloca lá na frente, Lucas. E aí deixar aqui, ó, as escápulas abertas. O que vai acontecer? Eu vou perder a estabilidade do exercício. Então eu vou colocar sempre um pouquinho mais atrás, manter essa escápula fechada, não precisa tirar muito peito do banco, como o Lucas já falou lá no início do movimento, senão eu vou estressar muito essa região das minhas costas. Então no caso eu vou ficar alinhado, preservou a curvatura da lombar, cabeça alinhada. Agora, posicionamento vai colocar esse ossinho do quadril, então vai achar o ossinho do quadril, que é a crista ilíaca, da parte da frente do nosso quadril, esse ossinho, posicionou um pouquinho abaixo do banco, agora me posicionei para realizar o movimento. Vamos começar lá? Aqui a gente vai fazer a máxima flexão dos joelhos, então dobra ao máximo para deixar o posterior não entrar tanto na jogada, então colocando ele numa insuficiência ativa, sem capacidade de se contrair mais. Calcanhar, mesmo movimento, tá? Força o calcanhar contra o outro,
Deixa, segura só um pouquinho em cima, Lucas. Ah, toma no cu. Desce um pouquinho então aqui, pô, relaxa. Eu só baixar a barriga. Ô, mas tá deitando no banco, pô? O que é isso? Caralho. Pô, viu, galera? O nível de dificuldade aqui. Ué. Vai deixar ele máximo dobrado, rotação externa do pé, então roda o pé para fora, força um calcanhar aqui, no caso, contra o outro, e eu vou jogar minha perna para fora também, o máximo que eu conseguir. Agora vem o movimento, né? Me estabilizei, bracing bem ativo, eu desço a minha perna e vou subir o máximo que eu conseguir lá em cima, fazendo essa hiperextensão mesmo. Desce, contrai lá em cima, segurou um pouquinho. Caralho. Só pra ver. Cara, é foda, velho. Então a gente vê aqui que o nível de dificuldade do exercício é muito grande. O Lucas Quase conseguiu nada. fazer 2 repetições, porque ele não tá treinando glúteo ultimamente, né? Então vai lá, vamos terminar esse assunto aqui. Bora lá. Pode ficar segurar um pouquinho aqui, Lucas. Descansa ali. A Ixi. questão do movimento ali é uma combinação de vários movimentos que o glúteo faz e também tirando a ação um pouco do posterior. Por isso que esse é um excelente exercício para ativação da tua musculatura, para você que quer melhorar o teu glúteo, principalmente essa região um pouco mais superior, que a gente vai explicar no próximo vídeo. Então, por que é mais superior, por que é mais inferior? Não quer dizer que as outras musculaturas, as outras regiões do glúteo não vai estar sendo ativadas. Sim, vai estar sendo. Só que o foco a gente vai conseguir direcionar um pouco maior para a região superior do teu glúteo. Então, esse é um exercício que qualquer pessoa pode chegar na academia e fazer? Não. Esse é um exercício complexo. Não é você chegar, não ter estabilidade do abdômen, não ter um transverso do abdômen forte, não consegue fazer os movimentos com uma boa estabilidade e você sair fazendo frog. Não. Tu pode começar com uma progressão no chão, no caso, como a gente já mostrou. Esse exercício é interessante para uma pessoa que tem uma hiperlordose, então aumenta a curvatura natural da tua coluna ali. Então é interessante a gente estar prescrevendo? Sim, com a técnica correta e também a gente fazer o movimento sem compensar. No caso, eu recomendaria fazer começando pelo chão e depois a gente vai para o step e depois aqui, tá bom? Então, seguindo sempre para essa progressão pedagógica. E um exercício que ficou bem famoso foi pela Shirley Sharma, que foi uma grande professora aí, que trouxe esse exercício como forma de fortalecimento do teu glúteo e também recomendado para o tipo de posturas como uma pessoa que tem uma hiperlordose, pessoa que tem uma falta de ativação do teu glúteo. Então, para ter uma boa ativação, a gente conseguir potencializar o exercício ainda mais. Então, bora lá, Lucas, agora descansou um pouquinho. Bora lá. Vamos fazer o movimento lá? Tava bom tua explicação ali. Então, se posicionou. Aqui tem algumas características que a gente pode também estar dificultando. Colocando um mini bend na perna para tracionar essa perna para dentro, e eu vou jogar mais força ainda para fora. Outro detalhe é colocar uma carga em cima da perna dele para conseguir deixar mais difícil o movimento. Vai desce lá, sem começar a movimentar a lombar, e eu subo fazendo a hiperextensão do quadril. No caso, nesse ponto, o glúteo vai ter uma capacidade de força maior, por isso que é um exercício bem interessante também. Desce sem movimentar a lombar, sobe soltando o ar e apertando as costelas, então ativando bem o brace. Faz mais uma vez lá para nós, Lucas. Segurou. Então esse é um exercício bem interessante para a gente estar usando na pré-ativação do nosso glúteo, para a gente conseguir potencializar os resultados. Mas tem algumas características nele também. No quesito, ele não é um movimento que eu vou colocar 300 kg para fazer. Vocês viram o grau de dificuldade, o grau da percepção de esforço muito alta de fazer esse exercício até mesmo sem peso, que é uma dificuldade muito grande. Por isso é um exercício também muito criticado. Pelo posicionamento que talvez não fique tão confortável você fazer na academia se você tiver vergonha e ver maldade onde que não tem. E outro ponto é pela baixa sobrecarga que eu vou utilizar. Então eu não vou colocar um 300 kg, não vou colocar 400 kg igual no leg, uma elevação pélvica, colocar 150, 200 kg. Não vou. Só que esse é um exercício, a gente saber o ponto de utilizar. Se eu quero deixar ele mais no final do treino, para me dar só, acentuar um pouco mais ainda o estresse metabólico, sentir um pouco mais a musculatura ali no final do exercício, é uma estratégia que a gente pode estar utilizando para acentuar um pouco mais o estresse metabólico. Outra coisa, eu posso utilizar no início do treino como uma forma de pré-ativação. Não quer dizer que o teu glúteo não está inibido, está com isso, com aquilo, não. Mas quer dizer que a gente vai utilizar para pré-ativar e potencializar essa pós-ativação do exercício, para deixar o glúteo mais ativo mesmo, para ele ser mesmo ele sendo o motor primário do exercício, muitas vezes as pessoas vão realizar o exercício de elevação pélvica, que é especificamente para o glúteo, e não sente o glúteo. E sim, você também tem que sentir a musculatura trabalhando. Não quer dizer que você sentir vai te dar mais hipertrofia, não. Só que a gente tem que entender um pouco do que está acontecendo
da contração da musculatura e tem que entender quais musculaturas está sendo ativada. Não precisa ficar pilhado na concentração. Ei, ativou um pouquinho meu quadríceps, então quer dizer que está tudo errado, eu vou morrer. Não, não é assim também. Só que a gente tem que entender qual musculatura que está sendo ativada ali, qual musculatura que está sendo o alvo. Por isso a gente vai entender essa parte da biomecânica, cinesiologia. Exatamente. Como eu sei que o meu glúteo é um potente extensor do meu quadril, aqui é um exercício de extensão do quadril. Eu sei que meu adutor magno, parte dos adutores, e também meu posterior de coxa é um potente extensor de quadril. Mas o que eu fiz? Eu deixei minha perna numa rotação externa, tirando um pouco a ação do meu adutor magno, que é um extensor, então eu já tirei um pouco a capacidade de produção de força dele. Eu dobrei ao máximo o meu joelho, entrando numa insuficiência ativa, então a musculatura não vai ter mais capacidade de se contrair, porque ela já se contraiu ao máximo, por isso insuficiência ativa. Então eu tirei mais o posterior de coxa da jogada, que seria um exercício que poderia estar, uma musculatura que poderia estar auxiliando nessa parte da extensão de quadril. Então eu isolei o máximo possível das funções do glúteo e também tirei as musculaturas que poderiam estar participando desse exercício. Por isso ele é um excelente exercício sim para a tua ativação e para o teu glúteo. Só basta a gente entender quando aplicar, por que aplicar e com quem aplicar. Essa é a grande sacada. E agora vem essa sacada que o Adriano falou. Ele citou muito a nossa autora, bem conhecida, né, Shirley Sharma, onde ela traz esse movimento do sapinho, né, o conhecido frog. Muito polêmico, como a gente já ressaltou muitas e muitas vezes. Porém, vocês sabem para quem, como o Adriano falou, prescrever, para quem não indicar esse movimento, como o Adriano falou ali, com muita clareza, uma pessoa que tem uma hiperlordose, ele muito interessante estar utilizando isso no movimento. Tá, mas quais vão ser as orientações ideais para que não ocorra, não perpetue o movimento ou a disfunção postural que ela tem? Por outro caso contrário, ali, uma contraindicação para quem tem uns eretores muito fortes, ou glúteo mais encurtado, e aqui a gente vai estar trabalhando o glúteo no comprimento mais curto. Então não tem tanta vantagem a gente estar aplicando esse movimento. Daí sim vem a pergunta que o Adriano falou. Para quem, quando e quando que a gente vai também mostrar a variação, ou quando que a gente vai progredir essa variação. Por exemplo, uma pessoa que tem uma retificação lombar, talvez não seja a opção mais interessante esse tipo de movimento para esses casos aí de disfunção na coluna torácica, na coluna lombar e torácica também, por conta da retificação. E outro ponto, um detalhe que a gente cai muito, a tal da flexibilidade da cadeia posterior. Se a gente não tiver uma flexibilidade legal, não adianta a gente só fazer o exercício e também não entrar dentro da parte dos alongamentos. Mas isso é coisa para outro vídeo, né? Isso. Mas calma que isso vocês vão entender tudo aonde? No nosso curso de avaliação postural e avaliação postural e biomecânica do ano que vem. Calma, não vamos denunciar nós ainda não, eu estou formado ainda, mas é pro ano que vem que a gente está construindo o curso. Então, se você tem interesse em já ficar por dentro do que vai acontecer, por dentro do que vai ter no curso também, segue a gente no Instagram, que já tem um conteúdo muito interessante também. Segue o Lucas, segue eu. Bora lá. E vamos tocar ficha aí. Bora. Será que é uma boa, né, ficar divulgando o curso, essa porra aí? Claro, porra. O que pode acontecer? Denuncia. Ano que vem